Fala galera, Claudinha Eze, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje o assunto principal é verb to be, que significa ser ou estar. Só que antes do verb to be, a gente vai relembrar os personal pronouns subject case. Porque para a gente conjugar o verb to be, a gente tem que dar uma pincelada rápida nesses pronomes pessoais. E são personal pronouns subject case. I, que significa eu. You, que significa você. He, que significa ele, usado para falar de pessoas no sexo masculino no singular, ele. She, significa ela, pessoa no sexo feminino no singular, ela. It, que significa ele ou ela, é o neutro, serve para coisa, objeto ou animal, ele ou ela, it. We, que significa nós, alguém e eu, nós, we. O segundo you, que se escreve igual e se fala também da mesma maneira, you, mas que está no plural. E o último pronome pessoal, que é o they, que significa eles ou elas. Então, sempre que tiver mais de uma pessoa, mais de um objeto, mais de um lugar, mais de um animal, enfim, eles ou elas, a gente usa o they. Uma dúvida muito comum que eu tenho dos meus alunos é a seguinte: bom, o pronome you, ele pode ser singular ou plural, certo? Certo. Então, como fazer para saber a diferença, galera? Simples. A gente vai observar o contexto. Se eu disser assim, you are my student, essa frase está no singular. Bom, you are my student. Você é meu aluno. O contexto me diz que essa frase está no singular. Agora, se eu digo assim, you are my students, you are my students, plural. Então, essa frase está no plural. Então, o que vai me dizer se é singular ou plural, galera, é o contexto, é a frase, é o que está sendo dito. Então, a gente tem que observar isso, tá? Então, se eu pego, por exemplo, um exemplo, galera, vamos lá, a atividade de agora é substituir todos os sujeitos por um pronome pessoal. Bom, eu tenho a frase Cláudia is a teacher. Cláudia é o sujeito, certo? Se eu pedir para vocês reescreverem essa frase, trocando o nome Cláudia por um pronome, como Cláudia é o sujeito, eu vou lá na minha tabelinha e vou ver qual é o pronome que significa ela. Qual é? Great, she. Então, reescrevendo a frase, fica she is a teacher. Ela é uma professora. A mesma coisa com o próximo exemplo. Leandro Davi, que é um colega de vocês da sala. Leandro Davi is a student. Galera, Leandro Davi é um boy, é um menino. Se eu pedir para substituir o nome Leandro Davi por um pronome, qual é o pronome que vocês vão usar para falar que ele é um aluno? Hein? Excellent, great job. He. Então eu vou dizer he is a student, porque Leandro Davi é uma pessoa do sexo masculino, tem só um Leandro aqui, então a gente usa o he. He is a student. E da mesma maneira, se eu disser, por exemplo, it is a book, they are books, ok? Então, fique ligado, porque agora a gente vai começar a estudar o verb to be. Galera, verb to be é um verbo independente e ele significa ser ou estar. Eu digo independente porque eu vou afirmar com ele, eu nego com ele e eu pergunto com ele sem a necessidade de nenhum verbo auxiliar. Bom, então como seria a conjugação do verb to be na forma afirmativa? Eu sou, eu estou, etc. Então, verb to be, affirmative form, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, essa é a forma afirmativa. Bom, como eu disse, o verbo to be é um verbo independente. Então, se eu quero negar, é só colocar o not depois do verbo to be. Então, a negative form vai ser I am not.
You are not. He is not. She is not. Observem que, ó, coloquei not para todo mundo. Ok, guys? Existe abreviação, né? Eu posso falar you are not ou you aren't. Eu posso falar he is not ou he isn't. Então, também pode abreviar. É mais comum quando a gente está falando, mas está certo, ok? E, mais uma vez, o verbo to be é um verbo independente. Então, eu não vou precisar de nenhum auxiliar para perguntar. É simples. Se eu quero fazer uma pergunta, eu só tenho que inverter a posição desse verbo to be na frase. Então, se eu digo I am, eu troco e vai ficar am I? Então, em inglês, não basta só trocar a entonação da frase para botar na pergunta. Não. Se eu tô com o verbo to be e tenho que passar para a pergunta, além da minha entonação, que é óbvio que vai mudar, eu tenho que trocar a posição. Isto é, eu jogo o verbo to be para antes do sujeito. Então, como é que vai ficar? Ó, am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok, galera? Então, for example, he is Nemo. He is Nemo. He is not Spider-Man. He is not Spider-Man. Is he Spider-Man? Is he Spider-Man? Yes, he is. Is he Superman? Is he Superman? No, he isn't. He is the Flash. He is the Flash. It is a book. It is not a notebook. It is a book. They are books. They are books. They are not cars. They are not notebooks. They are books. Okay? Are they books? Yes, they are. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Deixa um like, deixa um joinha e fica ligado para mais dicas. Bye bye, guys. See you later.